Então, oficialmente gravando a partir de agora, só para ficar o lembrete, né? As aulas de vocês, elas ficam sempre gravadas, então vocês têm esse registro para depois poder voltar nos exemplos, nas situações em que a gente vai abordando no decorrer da temática, né? Então, gente, dentro dessa proposta, né, vocês já tiveram experiência no semestre passado, já conhecem um pouquinho de como funciona todo esse formato, então nós vamos tentar, na medida do possível, né, ir intercalando entre esses momentos de atividade online, onde eu vou estar com vocês, para que a gente trabalhe com o conteúdo propriamente dito, e em alguns encontros a gente vai ter, conforme a gente viu no plano de ensino, as atividades de autoestudo, que são os momentos onde vocês estudam por conta própria e tudo mais, né? Mas, fora isso, bem tranquilão. O André está se justificando ali, bem tranquilo, tá, André? A gravação ela fica disponível, então eu vou até buscar com o pessoal da unidade digital para liberar para você também, que não estava na semana passada, a aula que nós tivemos presencial. Então, ela ficou gravada também, para vocês terem, né, esse contato ali com o nosso primeiro assunto, né, as primeiras abordagens dentro da estatística em si. Então, gente, qual é o procedimento, né, a continuidade daquilo que a gente viu na semana passada em relação ao que a gente precisa abordar hoje? Nós iniciamos toda a questão, né, de contextualizar historicamente onde a estatística estava inserida, onde a gente teve os primeiros registros estatísticos na história da humanidade, como isso foi evoluindo, né, passando de simples registros populacionais para situações muito mais elaboradas. Então, a gente viu tudo isso na aula de semana passada. Começamos a definir algumas situações mais pontuais que vão ser super necessárias para tudo que a gente vai abordar dentro da estatística, e finalizamos ali a aula com o nosso Kahoot, né, e antes disso a gente viu a respeito das fases do método estatístico, que foi onde a gente parou, e é onde a gente vai dar continuidade a partir de hoje. Então, a gente vai estar trabalhando com essas fases, o que engloba tudo isso, e aí para a gente posteriormente ir avançando dentro do processo. Então, eu preciso que vocês... o Daniel guardou ali o primeiro lugar. Uhum. Já usou a premiação lá, Daniel? E aí, gente, dentro dessa proposta, né, antes de mais nada, é importante que vocês se contextualizem na seguinte situação. Estatística, ela é uma disciplina bastante prática, entretanto, para que a gente consiga chegar na parte prática, na parte onde nós vamos estar trabalhando com os cálculos, propriamente dito, a gente precisa contextualizar teoricamente primeiro, para depois a gente partir para essa parte prática, né? Então, 90% da disciplina é muito prática, mas a gente precisa dessas primeiras aulas que trazem essas conexões aí mais com a parte de teoria, para que a gente consiga ter com o que praticar de certa maneira. Então, na aula de hoje, nós vamos começar abordando, então, as fases do método estatístico, como que a gente caminha naquele linear de pensar em pesquisar estatística, tudo que envolve essa organização, e como que a gente vai construindo todos esses elementos que envolvem essa organização. Dito isso, dentro do processo, aí sim a gente vai chegando em momentos onde a gente vai abordar as medidas que a gente pode calcular, as estruturas para montar tabelas e tudo mais, então é sempre um caminhar, né? Então, só justificando, na aula de semana passada e na aula de hoje, a gente vai ficar mais ainda fixo nessa parte de teoria, para depois a gente conseguir ir já para as partes práticas, assim por diante. Então, eu vou começar compartilhando tela aqui com vocês. Eu preparei um materialzinho, já está disponível lá no Classroom também, né? Deixa eu só puxar aqui uma apresentação de tela. Ok, alguém só me confirma por áudio que vocês conseguem visualizar aqui tranquilamente? Sim. Gente, se precisar fazer intervenção, né, ou levanta a mão, aquele íconezinho lá, porque ele vai apitar aqui para eu saber que alguém está precisando perguntar algo ou escrever no chat, que eu passo a não ter acesso agora ao chat de vocês, tá? Então, bem tranquilo. Caso precisem, vocês vão fazendo aí interações, e quem tem áudio
vai auxiliando aí só para dizer, ó, tem pergunta ou não, só para facilitar o processo, tá? Então, a gente vai abordar, né, a organização das fases do método da pesquisa e do método estatístico. E na aula, então, de semana passada, a gente parou nesse ponto aqui. Então, a gente viu essa ilustração do Barbeta. E essa Professora, ilustração... Oi? o Alan levantou a mão, acho que ele tem alguma pergunta. Alan, pode falar. Ô, professora, a professora falou que tá no Google Sala de Aula esse documento aí já, né? Sim, aham. Porque eu só achei o link da chamada, não tem esse documento para mim aqui. Tá, deixa eu te orientar para tu encontrares ele direitinho, tá? Sempre Uhum. quando tiver material postado, no mural da sala, vai estar sempre o link de acesso à aula. Uhum. Na abinha de atividades, eu fiz, e vai ter sempre uma separação de vários tópicos, então vocês têm lá unidades de aprendizagem, que é onde vão ser carregados os materiais que fazem parte da unidade digital, que é material extra para vocês terem onde pesquisar. Aí mais abaixo vai ter peraí que eu estou descendo aqui também para poder organizar. Mas vai ter registros de atividades. Então, vocês têm trabalhos cumulativos, unidades de aprendizagem, registros de aulas e o plano de ensino. Então, dentro de registros de aulas, sempre vai estar por aula, tá? Então, vocês têm lá material da aula 2, então, aula online, aula 1, sempre vou separando assim por aula, tá? Para vocês terem tudo bem separadinho e bem organizado. Daí, nessa aula 2, tem esse slide que está em PDF e já tem o link do Jamboard, que depois a gente vai estar trabalhando ali posteriormente. Ah, tá, obrigado. Conseguiu localizar? Sim. Beleza, tranquilo. Vou voltar lá então para a apresentação. Gente, qualquer coisa vai interferindo, a gente vai batendo bola aqui, tá? Bem de boa. Então, voltando à nossa ilustração aqui, a gente começou essa discussão na aula de semana passada, citando, né, da importância dos passos quando a gente pensa em pesquisar algo que envolve estatística. Lembrando, né, que a estatística tem ali como sendo uma ferramenta básica para a construção do conhecimento científico, então a gente precisa de um rigor muito grande quando a gente pensa em usar estatística, quando a gente pensa em elaborar uma pesquisa de qualquer cunho que seja, se seja uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa que eu quero levantar interesses, uma pesquisa de mercado para verificar a aceitação de produto, uma pesquisa de levantamento para trabalhar com engenharia de tráfego. Então, eu posso transitar, né, em diversas áreas, e para qualquer uma dessas áreas eu preciso me preocupar com esse rigor estatístico que envolve todo o processo. E aí, a gente vai começar transitando hoje, mais especificamente, na parte onde eu tenho inicialmente definição do problema, que eu preciso, antes de mais nada, saber onde eu quero chegar, o que eu quero resolver, qual vai ser a temática, né? Ah, eu vou fazer uma pesquisa de satisfação. Então, o meu problema é uma pesquisa de satisfação. Vamos usar lá o exemplo que a gente já trouxe na semana passada, a respeito dos usuários da cantina da unidade. Então, eu tenho uma delimitação, eu defini qual é o problema da minha pesquisa. E, claro, vou especificar quais são os objetivos, né? O objetivo geral, que é essa satisfação, e o específico eu posso ir trazendo pontos que eu vou analisar, a qualidade do atendimento, os produtos, e aí eu vou especificando os subitens que vão ser importantes para o processo. E aí, na aula de hoje especificamente, a gente vai partir então que a gente tem uma definição de problema e que nós vamos planejar para conseguir elaborar um processo completo estatístico com base nisso. Então, nós vamos estar no planejamento e na coleta, nesses dois itens, a gente vai estar nesta noite trabalhando com eles. Quando a gente entrar em apuração e apresentação, aí já é a partir da semana que vem. Então, quando a gente pensa no planejamento da pesquisa, né? Esse planejamento, ele sempre vai compreender um conjunto de ações que, de certa forma, estão sistematizadas para a gente atingir o objetivo final do estudo, nosso resultado maior, né? E aí, quando, né, a gente tem até aqui uma citação básica em relação à estrutura dessas pesquisas, né? As pesquisas se originam de objetos que definem seus objetivos. E aí, classificam as pesquisas em 3 grupos. Então, quando a gente pensar em que tipo de situação a gente vai estar abordando, a gente pode pensar que eu posso estar elaborando um estudo exploratório, onde eu estou tentando, né,
trazer novos conceitos, explorar um campo desconhecido e aí conseguir criar novos elementos científicos em relação àquilo. Eu posso ter um estudo descritivo, onde eu estou descrevendo um acontecimento, então também posso, né, estar fazendo, por exemplo, a descrição de uma população específica, né, quais são as características da população brasileira, então eu vou descrever aqueles dados do estudo. E, por fim, eu posso ter um estudo que verifica hipóteses causais, então aí sim a gente usa com aporte da probabilidade, onde você lança algumas hipóteses e vai fazer a análise para verificar se elas são plausíveis ou não, né, o que se aceita delas, o que se rejeita dessas hipóteses e tudo mais. Quando dessa última situação específica dessa classificação, ela também pode ser conhecida como estudo explicativo. Dependendo da literatura, ela vai trazer isso de formas distintas, mas significam a mesma coisa, né? Hipóteses causais ou estudo explicativo está na mesma definição. Ok. E aí, quando a gente pensa em planejar, um dos itens muito importantes desse planejar, inicialmente vão ser, logicamente, quais são todos os objetivos que nós queremos alcançar, além desses objetivos, né, objetivo geral, objetivos específicos, e eu começo a me preocupar em o que tudo envolve aquela situação específica que a gente está trabalhando. E aí, para todo esse envolvimento, uma coisa muito importante está ali sempre nesse sentido, que é o quê? Processo de coleta de dados. Porque se eu tenho um tema, eu preciso me preocupar de que forma que eu vou recolher informação sobre aquele tema para poder analisar aquelas informações todas, ou melhor, aqueles dados e transformá-los em informação. Coletar por si só não tem muito sentido. Então, eu preciso ter esses dados e, com eles, trabalhar, né, no melhor sentido possível com as ferramentas estatísticas para a gente construir a informação que aquela minha coleta me trouxe. Então, eu vou para a internet hoje, eu tenho lá um monte de dados espalhados, e aí vai para uma rede social, você faz uma coleta de quais são os temas mais abordados, dá para fazer uma nuvem de palavras que traz os temas principais que estão em alta no, enfim, no Instagram, por exemplo, né, ou no Twitter. E aí você consegue, né, tem lá um monte de dado aleatório, e você precisa trazer aquilo para informação. Então, eu vejo quais são os assuntos mais abordados e vou, por exemplo, usar como estratégia de propaganda, como estratégia para marketing, enfim, vou usar para N fatores, né, que depois podem estar atrelados a isso. Então, o processo da coleta de dados em si é que vem especificamente a iniciar essa organização do meu planejamento. Lembrando que, quando eu estou na etapa de planejar, eu nem comecei a coletar ainda, eu estou me preocupando com o que envolve a coleta de dados, eu nem passei a coletar ainda, porque eu tenho que me preocupar quem vai responder, onde eu vou estar pesquisando, onde vai ser feito o levantamento das informações, o que eu vou utilizar para isso, então se eu vou fazer uma pesquisa, se eu vou fazer uma entrevista e tudo mais. Então a gente tem vários fatores que são muito importantes e precisam ser levados em conta antes de iniciar o processo em si, né? Então, ao estudar estatística descritiva, vimos que ela tem por objetivos observar fenômenos da mesma natureza. Aí a gente coleta, classifica, apresenta, interpreta e analisa esses dados referentes a um fenômeno específico. E aí a gente usa um aporte de gráficos, de tabelas e das medidas que a gente possa estar trabalhando. Mas a gente precisa sempre se preocupar com todas essas etapas, né? E aí, quando eu falo em estatística descritiva, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. O processo do censo, que é onde a gente tem todos os elementos da população sendo observados. Então, eu vou fazer o censo do IBGE, que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então, eu vou fazer um levantamento de todas as famílias brasileiras para compor esse censo. E eu posso ter o processo de amostragem, o processo amostral, onde eu vou da população retirar uma amostra, vou fazer a observação dos dados daquela amostra e vou concluir em relação à população no todo, né? Então, são dois processos bem distintos. O censo demanda muito mais tempo, a amostra demanda um tempo menor, né? E aí a gente vem
com qual é o melhor, qual é o mais eficaz, se for o censo, todo mundo respondeu, tudo certo. Mas se a gente se preocupar, por exemplo, e for pensar em censo, existem alguns critérios, por exemplo, no censo do IBGE, que eles não são levados em conta na hora da consideração de preenchimento. Por exemplo, se você se muda até determinado espaço de tempo, por exemplo, até 2 meses, se você acabou de se mudar para o teu lugar novo por exemplo, acabei de mudar agora, e aí, se essa mudança já aconteceu há menos de 2 meses dentro do processo do censo do IBGE, eu não posso responder, porque eu posso ter respondido no meu local antigo de moradia, e aí automaticamente contaria 2 vezes. Então, eles têm algumas regrinhas que acabam dificultando o processo, né? Ele é 100%, mas é 100%, não tão 100% assim. E aí, claro, né? Sempre vem aquela pergunta básica, qual que é o melhor? Censo ou amostra? E aí não tem uma resposta específica para isso, depende muito das características que eu tenho e do resultado que eu quero chegar em relação a essa estrutura, né? Então, quando a gente vai para a ideia do censo, a gente pensa, então, nesse levantamento total de informações, e eu posso ter 3 tipos de censo acontecendo. Quando eu tenho censo demográfico, que vai envolver a ideia de edificações e habitantes, que seria o censo do IBGE. Eu posso ter o censo industrial, que abrange levantamentos dentro de empresas, e tenho ainda o censo de mercadorias, que observa dados relativos ao comércio de mercadorias e comércio de valores. Então, se você vai fazer um levantamento de mercadorias que entram e saem de determinados países, como que acontece esse censo? Então, vai chegar um voo internacional de qualquer lugar do mundo. E aí tem um monte de gente que tem um monte de coisa na mala e acaba não declarando. Então, esse censo deveria registrar todas as compras que foram feitas fora do Brasil e que estão vindo para o Brasil, para gerar toda uma questão de imposto dentro do próprio país. Acontece 100%? Não acontece, a gente sabe que não, mas deveria acontecer. Então, o processo se caracteriza por censo, a característica dele é ser censo, infelizmente não funciona tão bem quanto deveria, né? E aí, quando a gente pensa em censo, vem as classificações padrões dentro da estatística, né? Que é a questão da população, da amostra e do universo da pesquisa que a gente vai estar trabalhando. Então, quando eu penso em população, né, remetendo ao censo, é o todo, né? Todo mundo que vai estar respondendo, então eu tenho um levantamento geral. Quando eu penso em amostra, é um subgrupo daquela população. Então, existe uma característica maior, por exemplo, todos os brasileiros. Eu vou fazer uma amostra de intenção de votos para a presidência do Brasil em 2022. E aí, então, mesmo assim, eu vou ter que fazer o levantamento com quem? O subconjunto dos brasileiros. Eu não posso sair entrevistando gente de outro país. Não faz sentido, né? Então, a amostra está sempre atrelada à população. E o universo a gente conhece como sendo o local onde se busca a população em si. Então, a estrutura master. E aí se confundem muito até, e são muito familiares entre si, a proposta de universo e a própria população, né? Porque a população são os elementos do universo ao contexto. Tipo, o Brasil, os brasileiros, né? Então, a gente tem esses muito vinculados, essas duas definições. E aí, quando a gente pensa, né, em situações que envolvem população e amostra, a gente precisa pensar que, de algum momento, a gente pode visualizar que a amostra é sempre mais fácil, é sempre mais prático, né? E aí, vem a estatística para trazer para a gente a seguinte situação, né? Que, censo é legal, ok, o todo responde, mas a amostra também traz a sua validade dentro da matemática, porque ela também funciona como uma ferramenta, como uma forma para que o processo de levantamento também aconteça. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em distinção entre censo e amostra, né? Imagine na seguinte situação, se a gente estivesse preparando uma sobremesa e a gente precisa saber qual é a condição de qualidade dessa sobremesa. Então, a gente vai lá e, teoricamente, experimenta, né? E aí, se eu fosse pensar num censo da sobremesa, eu teria que o quê? Comer a sobremesa toda para concluir se ela tá boa ou não tá. E se eu amostrar, né, trabalhar só com amostra, eu só experimento uma pequena parcela e consigo atender já
a classificação de saber se é uma boa sobremesa ou se não é uma boa sobremesa. Eu vi mãos levantadas aqui, deixa eu só voltar. É eu, professora. Pode falar, Dani. É só um questionamento. Quando tu envolve, por exemplo, informações que hoje se fala tanto do agronegócio, né? Ok. Aí encaixa como censo, amostra, quando, por exemplo, eles fazem questões de produção, estimativa de produção, ou outras informações como um todo aí. Assim, a gente pode trabalhar, na verdade, tanto com o censo quanto com a amostra. Não existe uma especificação de, para censo de empresarial, aliás, para levantamento dentro de empresa, precisa ser necessariamente censo ou precisa ser necessariamente amostra. O que vai definir, Daniel, é especificamente a forma de condução, onde tu quer chegar com o teu estudo exploratório. Então, se tu queres fazer um levantamento a respeito das características das famílias da região de Taió que envolvem o agronegócio, certo? Então, aí você tem toda a condição de fazer um censo, e aí vai depender de quê? Quanto tempo tu tem, quanto dinheiro investido tu tens para isso. Então, o que envolve toda a tua situação de como melhor desenvolver isso, entende? Mas não há uma especificação de tem que ser censo ou tem que ser amostra. E aí, em questão de estimativa, né, que tu levantasses essa ideia também, a gente, com a amostra, a gente já consegue estimar muito tranquilamente, tá? E aí, claro que, assim, financeiramente é muito melhor, porque se você já chega muito próximo da realidade, e a gente vai ver conceitos de erro amostral e tudo mais, mas ele chega bem perto da realidade também. Então, né, tem que ver, na verdade, na condução do teu experimento, o que está melhor para ti, o que está mais favorável. Tu tens acesso a tudo ou uma amostragem já te traz uma realidade maior? Então, nesse sentido é que tu vais decidir na hora da pesquisa. Eu pergunto por causa, ali, tu falasse dos tipos de censo, né, demográfico, industrial, de mercadorias e tal, que daí ele se encaixa como industrial, porque avalia a produção, por exemplo? Poderia ser. Poderia trabalhar com essa situação. Daria para trabalhar com uma fundamentação teórica com isso, sim, porque tu estás vinculando a um tipo de produção, né? Uhum. Beleza. Maicon, mão levantada, pode aproveitar? Sim, professor, eu queria tirar uma dúvida. Ali no censo demográfico, daí tem o industrial, outra de mercadorias? Isso, exatamente. Terceira de mercadorias. Sim. Gente, aproveitando que eu já voltei aqui para o Meet, vamos fazer o registro aí do nome completo de todo mundo no chat ali para mim, já para fazer aquela leitura de participação da galera toda. Aproveitar aí já o momento. Tem uma Indy concentrada ali no cantinho. O Manuel foi o primeiro, né? Porque ele tá na mira. Galera conectada em peso, muito bem, gente. Fico bem contente com isso, é isso aí. A gente não pode perder o fio da meada, assim. Então, como eu falei para vocês na semana passada, né? Temos aí uma unidade curricular que depende muito de uma aula para outra. Então, tentem não perder esse fio da meada, porque senão acaba comprometendo o processo, né? Não, a nossa turma participa das aulas. Estou percebendo, fiquei bem contente. Não é da galera que só conecta e cai fora. Que bom, que bom. Fiquei bem animada com isso, ó. Show de bola. É um pouquinho diferenciado, né, professor? Oi, Gabriel, desculpa, não entendi. É que a gente é diferenciado, né? Sim. Começa porque vocês são da engenharia, já tem, assim, né? É mais top, né? Sim. Tem uma galera que é da mecânica, né? Esses daí não dá de né? Esses daí que são bons, dá para confiar. Falou em engenharia, tá valendo, tá, gente? Eu acho que já... Só ali... A mecânica não tem problema, acho que é só o Manuel mesmo que tirou com a professora. Começou com o pé esquerdo já, né? Tem o pessoal de contábeis também, tem, né? Temos administração também, a gente tem uma turma aqui bem rica, a gente vai conseguir trabalhar com situações bem de áreas distintas, assim, ó, bem legal, ó, o Gabriel já abriu a câmera ali, ó, o negócio tá todo mundo, né, já aparecendo melhor, ó, já show de bola. Então, gente, vou voltar lá para o slide para a gente continuar, tá? Então, voltando aqui à nossa proposta, né, de experimentar, para a gente pensar em amostragem, a questão da sobremesa em si, né?
Então, se a gente observar o nosso objeto de estudo, a sobremesa, a população, o todo, né? O elemento de experimentação, de observação, aquele pedacinho que a gente vai retirar. E por que a gente está fazendo isso? A gente está avaliando, né, onde a gente queria chegar, qual o objetivo lá? Avaliar o padrão da sobremesa. Então, a gente não precisa comer ela inteira para poder definir se o padrão é bom ou não, né? E dentro da estatística em si, a gente conhece, né, denomina esse processo como sendo a inferência estatística, ou seja, a gente vai imaginar, vai estimar sobre uma determinada situação só com uma experimentação menor, mas a conclusão é a respeito do todo. Então, bem o conceito que envolve o processo entre população e amostragem. E aí, dentro de ainda pensando, né, quando a gente tem a ideia de populações, a gente pode ter as características das populações sendo levantadas por base no tipo de população que a gente tem. Então, as populações, elas podem ser elementos animados ou inanimados. Então, estou fazendo um levantamento de pessoas, de animais. Então, o meu levantamento, né, a minha população é animada. E eu posso ter inanimados, que seria uma população que envolve um levantamento de imóveis, de utensílios, de objetos. Estou fazendo uma contagem de carros. Então, eu tenho tipos de elementos que eu vou considerar na hora de definir qual o melhor processo para contagem de elementos, para a gente coletar informações. E a população também, ela pode ser classificada e ter as características em relação ao número de elementos, onde eu posso ter uma população finita, que é uma população onde eu conheço a quantidade final dela, então, números de funcionários de uma empresa. E eu posso ter uma população infinita, no caso, números de ouvintes de uma rádio, número de pessoas com HIV. A gente tem alguns critérios que fazem com que não necessariamente eu saiba com 100% de exatidão qual é este valor, né, específico, esse número total da população. E aí vem uma questão muito interessante, porque quando a gente pensa em amostragem, normalmente a gente parte de um princípio de que você tem uma população conhecida, e você, desta população conhecida, vai considerar um valor estimado da população. Se você conhece com exatidão, perfeito, é finito, mas eu posso ter uma estimativa daquela população e lidar com a ideia de população infinita. Então, a gente vai perceber lá na frente, quando das medidas que nós vamos calcular, que dependendo da forma que a população vem sendo caracterizada, se ela é finita ou infinita, isso vai influenciar nas formas de cálculo. Então, é importante a gente ter isso bem definido quando eu penso na população do meu experimento, para a gente saber se a gente conhece toda a população ou não conhece. Isso já vai influenciar também na tomada de decisão entre vou trabalhar com censo ou vou trabalhar com amostra. Até agora a gente não escolheu entre eles, né? A gente está abordando as possíveis situações. E aí, de novo, vem aquela situação de você vai considerar qual é o estilo do seu estudo, o que está envolvendo o seu estudo, quanto de valor você tem investido para a realização daquele estudo. Então, por exemplo, se nós formos fazer um estudo que envolve uma pesquisa eleitoral, se eu for fazer censo, eu não consigo retirar a informação antes que a eleição aconteça. Então, é um tipo de estudo que não cabe utilização de censo. Então, eu preciso da amostragem. Agora, outros tipos de pesquisa podem envolver censo normalmente, né? Então, é sempre o depende, né? E aí, na maioria das vezes, a gente precisa controlar na coleta de informações, e a gente tem as seguintes dificuldades que podem vir a aparecer. Então, eu posso ter dificuldade em relação a tempo, que eu preciso das informações de forma rápida. Esse exemplo que eu acabei de citar da pesquisa eleitoral é um exemplo clássico de tempo como sendo uma dificuldade. Então, o censo acaba não sendo tão viável nesta situação. Outro fator, né, determinante aí para a gente escolher qual a forma que a gente vai conduzir a nossa pesquisa é a questão de precisão. Então, eu preciso ter certeza que se eu vou trabalhar com uma amostra, eu vou ter informações que são corretas para poder retirar aquela amostra, interpretar aquilo e concluir em relação ao todo. Então, a precisão das informações também é muito importante. Claro que quanto mais eu pensar em censo, eu vou estar sempre pesquisando o todo.
tende a ser mais eficaz. Mas é um tende a ser, porque a amostra é tão eficaz quanto, desde que a precisão das informações esteja sempre correta. E também a questão de custo desse meu processo, né? Então, se eu vou fazer uma análise que vai envolver muitas regiões, tipo, o Brasil inteiro, eu tenho que pensar que isso vai custar muito dinheiro. Então, também preciso levar este item em consideração quando da definição, se a gente vai para um processo de amostragem ou para um processo de censo em si. É lógico que, assim, dependendo da situação, então, censo do IBGE, a gente não vai estimar quantas pessoas vivem em cada lugar, aí sim, a gente precisa de uma informação 100% que atinja o mais próximo de 100% do todo da população. Por isso que a gente já chama, né, de censo do IBGE. Então, você tem aquele cadastramento a cada tantos anos que trazem essas condições para a gente atualizar até todas as questões que envolvem o país, todas as medidas que poderiam ser desenvolvidas com base nisso, e tudo isso acaba influenciando as decisões econômicas do país, as decisões de mercado, enfim, a gente tem uma série de decisões que acabam sendo desenvolvidas e, de certa maneira, assim, organizadas com base nesse censo, né? Então, é de suma importância que essas informações sejam um retrato da realidade que a gente encontra no país. E aí, quando a gente pensa naqueles 3 fatores, a gente vai para o processo de amostragem, que vem trazendo exatamente a forma de minimizar a influência dessas dificuldades no trabalho estatístico. E aí, como ele é tão eficaz quanto, vamos tentar usar a amostragem para facilitar o processo, para a gente não precisar demandar de pesquisas que demoram uma vida, né? Então, tem pesquisas aí que a gente sabe que passam anos e anos e elas vão acontecendo, enquanto que a gente poderia trabalhar com uma amostragem e conseguir chegar na mesma conclusão de uma pesquisa que estava ali rolando por muito tempo. E aí, não há dúvida de que uma amostra não representa perfeitamente uma população, ou seja, a utilização de uma amostra implica na aceitação de uma margem de erro, que aqui a gente denomina como erro amostral. E o que é esse erro amostral? Vai ser a diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado, caso a gente tivesse entrevistado, por exemplo, uma população toda. E esses tais erros resultam de flutuações amostrais aleatórias. Esse erro amostral em si, todo mundo já ouviu falar sobre ele. Quando a gente pensa em pesquisa eleitoral, não tem lá, na margem de erro, os candidatos estão empatados. E aí a gente vai olhar no gráfico, tem um candidato com 40% de intenção e o outro com 38%. Mas a própria questão diz que você tem uma margem de erros de 4 pontos para mais e para menos. É exatamente esse erro amostral. Então, o que acontece? Para o candidato que está indicando 40% de intenção de votos das pessoas que responderam, né, daquela amostragem, aquele valor pode ser 40, mas se a margem de erro é de 4 pontos, ela pode flutuar entre 36 e 44. Então, você tem uma possibilidade de aceitação desse erro. É claro que a gente tenta trabalhar com o menor erro possível, né? E aí, estatisticamente falando, é muito costumeiro a gente usar o conceito de 5% de erro, porque o 5% ele me traz um erro extremamente aceitável, que vai dar uma diferença extremamente pequena, que não vai influenciar na tomada de decisão de qualquer situação que a gente tenha, né? Então, a importância da gente conduzir e saber que, por mais que a gente tenha uma população que poderia ter sido feito um censo, com a amostra a gente chega muito perto da mesma representação, pode-se inclusive chegar exatamente no mesmo valor, né, que o censo representaria, mas a gente precisa, né, ter essa realidade de que existe ali uma pequena chance disso não estar 100% cravado, mas que é muito aceitável dentro da estatística. E aí, gente, quando a gente tem um erro amostral, tudo certo, mas tem erros que são não amostrais, e é esses que a gente não pode deixar que passem pela nossa pesquisa. E aí, quando a gente fala em erros não amostrais, a gente tem essas 3 situações principais aqui, ó. Eu tenho dados que são coletados
registrados ou analisados incorretamente. Então, por exemplo, você preparou um super questionário de intenção, vamos supor que você vai lançar um novo produto no mercado e você precisa criar esse questionário pensando em atingir o público-alvo para aquele teu produto, certo? Vamos pensar que a gente quer lançar um produto que vai atender os jovens. Que produto que vocês poderiam? Vamos criar junto aqui. O que a gente poderia criar, por exemplo, num produto para público jovem? Público-alvo é vocês, a idade de vocês aí. O que vocês me sugerem? Vamos fazer um exemplão coletivo. Pode ser pelo chat, tá, gente? Criem aí a sugestão de vocês. Então, a gente vai lançar no mercado um produto novo. E eu quero saber que produto é esse. O que vocês querem lançar? Quem me dá uma ideia brilhante? Vamos lançar um shampoo? Vamos lançar um desodorante? Que tal o skate, professora? Vamos lançar um skate? Ok, legal. Vamos lançar... Já me ajuda para minha outra aula daí. Ah, tá bom, então. Beleza. Vamos lançar uma nova linha de skates. Não entendo nada de skate, tá, Samuel? Então, se eu falar alguma bobeira aqui, tu me corrige. Mas, enfim. Então, a gente vai lançar aí um produto novo que envolve skate no mercado. E aí, quando a gente pensa em coletar informações, a gente vai ter que pensar, né, no público-alvo que vai responder a respeito do que eles vão achar sobre esse produto que eu estou lançando. Então, estou lá com o meu produto, eles vão analisar esse produto e vão verificar, não, esse produto é legal, esse produto tem um problema ali com a parte das rodas, enfim, e aí você tem N fatores que vão envolver aquilo. Agora, se eu pegar, por exemplo, meu questionário lindo, maravilhoso, a respeito do skate, a demonstração do meu produto novo para ver o que eles acharam sobre isso, e eu vou lá e vou aplicar esse questionário e vou fazer uma demonstração disso no asilo, por exemplo. Eu vou estar fazendo a coisa correta, coerente em relação ao meu skate novo? Não vou, né? Muito possivelmente o pessoal que está no asilo, nada contra eles, né, gente, mas não estariam querendo comprar skates e não vão fazer o teste para ver se o produto é adequado ou não. Então, ali a gente vai ter especificamente um erro de registro, né? Então, você vai estar analisando incorretamente, porque aquela amostra, aquelas pessoas que vão estar sendo lá observadas para registrar sobre o meu produto, não faz sentido elas estarem falando sobre ele. Então, eu vou registrar algo incorreto. Outra situação que a gente pode ter também é a utilização de um instrumento defeituoso durante a realização da mensuração. Então, você vai fazer medições, você vai fazer registros, por exemplo, de apartamentos, uma coleta em sites de imobiliárias que vão trazer a metragem dos apartamentos, números de quartos, se tem garagem, se não tem, e esses registros, quando as imobiliárias usaram lá determinados aparelhos, isso estava com um problema. E aí trouxe todo um registro errado daquilo que eu queria estar usando como observação. Então, também esses aparelhos precisam ser levados em consideração. E aí, outro fator também muito importante, que é na hora da estruturação e utilização de um questionário ou de um formulário, a gente ter a incidência de perguntas tendenciosas formuladas ali nesse processo. Então, se você vai estar trabalhando com coisas tendenciosas, você já está direcionando o teu estudo, né? E aí você não vai concluir nada coerente dentro daquilo, né? Então, dentro da proposta do erro, a gente não pode evitar a ocorrência dele, mas a gente pode... Alguém quer falar? Sim, eu. Desculpa. Oi. Desculpa interromper. Imagina. Só uma questão. Eu, certa vez, fui abordado por uma pesquisa dessas de voto de eleição municipal, né? Sim. E aí a mulher vinha com uma cartelinha, que era tipo um círculo, e as opções dos candidatos ali para tu girar e marcar qual que tu escolheria. Uhum. Se fosse numa situação, se fosse em outra, só que ela sempre me entregava, mostrava o negócio para eu escolher já com um candidato sempre pré-marcado já ali. Sim. Né? Isso é uma falha do instrumento que ela estava usando, ou da escolha do tipo de instrumento, ou é uma falha do tipo de coleta de dados, do treinamento?
É um monte de coisa aí, né? É, um monte de falhas, na verdade, não daria para apontar, assim, tipo, uma única falha. De cara, assim, só ouvindo a tua situação, já poderia tipo, meio que analisar que, possivelmente, a pessoa contratada para estar fazendo aquela pesquisa, ela tem influência do partido daquele candidato. Porque teria que, na utilização de um instrumento desse, você ter um ponto neutro, para quando você entregar na mão da pessoa que vai responder, não ter indicação de nenhum dos candidatos. Senão, tu já está direcionando a escolha para aquele cara. Porque tem gente que vai olhar, e a gente sabe que, infelizmente, acontece. Tem pessoas que vão pegar um instrumento daquele em mãos e, não sei nem mexer nisso, é esse aqui, e nem vai mexer, né? Então, já está proposital, já está, exatamente, está induzindo a pessoa a escolher aquilo que está apontado na é esse aí mesmo, cara, às vezes está com pressa, não quer se incomodar. Exatamente, então, né, é toda uma questão de, primeiro, pensar onde fazer essa intervenção, como fazer, o instrumento que você vai usar pode automaticamente já delimitar o teu estudo todo para um lado errado, né? E aí é muito fácil a gente cometer essas situações com a estatística, assim, então é muito fácil você direcionar estatisticamente falando. Então a gente precisa sempre se perguntar muito, quando você trabalha com situações estatísticas, se aquilo de fato é algo que, assim, não, foi pensado em todos os detalhes possíveis para não incorrer a muitos erros, né? Claro, vai ter aquela margem de erro aceitável, mas você consegue já ver de cara que algo está errado ali, né? Então, a mesma coisa quando você vê levantamento de pesquisa eleitoral, que você soma tudo e dá mais do que 100%. Mas foi o arredondamento. O arredondamento, em algum ponto, teria que ter ido para baixo para não passar de 100%, porque não faz sentido, sabe? Então, eles não cuidam nesses pequenos detalhes e vão gerando, de certa forma, uma quebra na credibilidade de muita coisa que envolve estatística. E aí, putz, é uma ciência fantástica que, infelizmente, o pessoal usa para o lado negativo, assim. Então, a defesa da gente conseguir olhar com um critério muito, né, perfeito de usar para o lado certo, usar para coisa boa, né? Obrigada pela contribuição. Então, gente, voltando aqui na nossa ideia do erro, né, a gente sabe que a gente tem esse erro amostral, não correndo dos erros, né, que são erros propositais, mas o erro amostral, ele acontece. Só que a gente pode delimitar, na verdade, né, limitar em que valores a gente alcança para aquela amostra adequada. E aí, o que acontece? Quando a gente define esse tamanho do erro, né, quanto que a gente vai considerar de erro, isso vai depender muito do tipo de estudo que a gente está fazendo. Tem situações que eu posso dizer que 10% de erro está muito válido ainda, porque são situações básicas, mas tem situações que eu tenho que trabalhar com o erro mínimo possível. E aí existe uma relação inversa entre, né, quanto maior foi a minha amostra, menor vai ser o meu erro. Então, eu tenho que equilibrar isso. Tanto que, para o cálculo do tamanho ideal de uma amostra, a gente depende da escolha do erro que a gente está aceitando. Então, a gente vai ver que a gente precisa definir quanto a gente aceita de erro para a nossa proposta para calcular o tamanho da amostra a ser utilizada, né? E aí vem exatamente isso. Como que a gente determina um tamanho de amostra propriamente dita? Então, aqui eu trouxe, né, existem várias formas da gente calcular esse tamanho de amostra. Eu trouxe a referência do Barbeta, que é, inclusive, a referência que eu utilizo na unidade para avaliação institucional e tudo mais, então a gente usa, né, é uma referência bastante utilizada. E aí a gente tem duas formulazinhas, dois pedacinhos de fórmula que a gente usa para compor um tamanho ideal de amostra, né? Então, quando a gente pensa, né, a gente inicialmente precisa trabalhar com essa aproximação de tamanho de amostra, que é uma relação que envolve o erro amostral que a gente tolera para a pesquisa, e este valor desse N0, esse meu N inicial, ele vai influenciar no Nzinho do tamanho da amostra. Então, inicialmente, eu calculo esse N0, que vai ser 1 dividido pelo erro ao quadrado, e aí, se o meu erro for de 5%, eu vou usar 0,05, e assim por diante. E aí, tendo esse N inicial, aí sim a gente joga junto com o tamanho da população para encontro do tamanho ideal da amostra, né? Eu tenho um exemplinho aqui, em 2 slides, deixa eu só ir para frente, que eu acabei deixando na ordem errada aqui, só um pouquinho. Deixa eu abrir tudo aqui. Minha animação ficou ótima, tudo certo. Então, aqui, se a gente for pensar, né, num tamanho de amostra em si,
A gente tem, então, a consideração, vou pensar numa população de 1.000 elementos. Grau de confiança, eu já vou falar sobre ele, tá? Então, desconsiderem essa informação agora do grau de confiança, que a gente já vai falar sobre ele. Mas eu estou tolerando um erro de 5%. Então, se eu estou dizendo que a minha pesquisa pode ter até 5% de erro, que ela ainda assim será aceitável, eu vou usar esse meu errinho como 0,05. E aí eu vou substituir na fórmula para descobrir esse meu N inicial. E aí 1 dividido por 0,05 ao quadrado, eu vou ter esse valor em 400. E aí sim, vou jogar nessa segunda partezinha da fórmula para a gente ter, né? Os 1.000 elementos da minha população vezes o 400, dividido pelos 1.000 elementos da minha população, mais esse 400. Então, de uma população de 1.000 elementos, a gente teria que entrevistar, por exemplo, 285,71. Claro que ninguém vai entrevistar alguém quebrado, então a gente arredonda sempre para cima, né? Então, eu teria que entrevistar 286 pessoas, ou coletar 286 registros, depende do estilo de pesquisa que a gente está trabalhando. E aí vem a situação do grau de confiança, que está ali mencionado nessa parte, que ele está indicando como grau de confiança de 98%. E o que é o tal de grau de confiança, né? A gente tem esses índices de nível de confiança ligados diretamente à margem de erro. Então, a gente estabeleceu que para aquela situação eu tinha 5% de margem de erro. E aí, esse nível de confiança representa a probabilidade de uma pesquisa ter os mesmos resultados se ela for aplicada para um outro grupo qualquer, dentro, né, do mesmo perfil estabelecido para a amostra, com aquela margem de erro. Então, se eu indicar, por exemplo, que eu tenho nível de confiança de 98%, significa que se eu aplicar esse meu mesmo questionário para várias amostras diferentes, a cada 100 vezes que eu aplico, 98% dos casos vão estar dentro dessa margem de erro. Então, eles vão se aproximar das minhas informações. Então, a gente sempre tem, né, esse grau de confiança e o erro trabalhando conectados. E aí, quando a gente faz a leitura do grau de confiança em si, existem 3 graus de confiança que a gente mais usa, que a gente indica que uma pesquisa pode ter 99% de grau de confiança, 95% ou 90% de grau de confiança. Ali na minha eu usei 98%. Aqui são os 3 mais usados, eu escolhi aleatoriamente falar em 98%, mas existe toda uma tabela que calcula esses valores de grau de confiança, que vai envolver lá na segunda parte da nossa disciplina, quando a gente falar de parte de probabilidade. Então, esse valor de Z crítico, ele vai me dar exatamente a chance das coisas acontecerem, que é esse grau de confiança, o quanto que está mais próximo da realidade possível ou não. Então, quando a gente, né, aqui é só para vocês já terem essa visão do Z, porque lá na frente nós vamos utilizar ele. Mas nós vamos ter tabelas de valores de Z, que então, por exemplo, quando a gente falar em algo que tem 95% de chance de acontecer, a gente vai acabar usando esse 1,96. Quando a gente tem 90% de chance de acontecer, aí o coeficiente vai ser 1,645, e assim por diante. Então, qualquer grau vai ter sempre o seu valor crítico de Z dominante nesse sentido. E aí, voltando para a ideia aqui do cálculo da amostra em si, então, como é que a gente faria essa interpretação, né? Então, do cálculo de uma população de 1.000 elementos, com grau de confiança de 98% e erro de 5%, cuidem para não confundir que, se o erro é 5, o grau teria que ser 95, não tem nada a ver, tá? O erro é 5%, ele aceita a margem 5 para mais, 5 para menos, né? Pontos para mais, pontos para menos. Mas o grau de confiança daquela pesquisa está em 98%. Isso quer dizer que, se eu pegar uma amostra de 286 elementos e aplicar essas amostras de 286 elementos com as mesmas condições, em 98% dos casos eu vou ter sucesso naquela minha estrutura de amostragem. Então, eu estou tolerando um erro de 5% no resultado final, por exemplo, vamos supor que é sobre eleição. E aí estava projetando que o candidato 1 tem 52% de intenção dos votos, então ele vai ganhar no primeiro turno.
Então, eu aceito o erro de 5%, que vai me dizer que existe uma margem de erro para baixo e para cima, só que em 98% dos casos vai ser exatamente no 52%, que foi o valor que eu cheguei no meinho, o valor que eu calculei para aquela intenção de voto. Então, essas duas medidas, elas estão extremamente bem relacionadas, ok? Gente, esses slides eu não estou parando para vocês ficarem copiando nada, porque está postado, né? Então, subentende-se que vocês conseguem trabalhar aí com essa condição. E aí, para a gente ir, né, a partir do momento que a gente já, pensando lá no planejamento, a gente definiu a pesquisa, o que a gente quer pesquisar, delimitou objetivos, planejou, e aí dentro do planejamento é que se encontra tudo isso que a gente está vendo, então eu vou delimitar se eu vou escolher entre censo e amostra, eu vou delimitar se eu vou, de certa forma, fui por amostra, então agora o que envolve uma amostra? Eu preciso calcular o tamanho da amostra, que a gente acabou de definir. Então, calculei a minha amostra ideal, defini para calcular essa amostra que eu aceitei um erro de 5%, organizei o grau de confiança de 98%, que vai fazer relação com todo o meu processo. Aí, diante disso, agora eu tenho que fazer o quê? Eu já sei que de 1.000 pessoas que eu teria que entrevistar, eu vou ter que, 1.000 era a minha população. Vou ter que entrevistar 286. Como que eu seleciono essas 286 pessoas num universo de 1.000? Pega os 286 primeiros e tá tudo certo. Não dá. Então, eu preciso me preocupar com que técnica de amostragem eu vou utilizar para que eu consiga, da minha população de 1.000 pessoas, selecionar 286 que reflitam a realidade das 1.000. E eu não posso simplesmente partir do pressuposto de pega as primeiras que aparecem. Então, eu tenho que pensar onde eu vou aplicar isso, como que eu vou escolher essas 286. Então, tudo isso ainda, gente, é planejamento, para ver como é o mais importante dentro do processo, porque é ali que eu defino como tudo vai acontecer. O que tem que dar errado tem que ser no planejamento, porque eu defini errado antes de usar. Então, eu estou pensando em como vai conduzir como que vai ser conduzido esse meu estudo da melhor maneira possível. E aí, quando a gente pensa na amostragem, existem vários processos de amostragem, uns mais conhecidos, outros menos. A gente sempre vai aqui abordar os mais conhecidos, mas o processo de amostragem em si, ele se separa em dois grupos, né? A gente tem processo de amostragem probabilístico, que seleciona os indivíduos da população de forma que todos tenham a mesma chance de participar. Então, lá nos meus 1.000 integrantes da população, todo mundo tem a mesma chance de ser entrevistado. E aí, se a gente pensar no exemplo do Daniel, por exemplo, uma população de pesquisa eleitoral, qual é a chance de todo mundo, todo rio-sulense, todo taioense, todo laurentinense, né, porque agora eu sou laurentinense, nem sei se é assim que chama, mas qual que é a chance de todo mundo ao mesmo tempo participar? E aí, eu tenho que me preocupar com isso. Onde eu vou pesquisar, que horas que vai estar sendo pesquisado, porque se eu fizer uma pesquisa dentro de um horário, por exemplo, de trabalho normal das pessoas, quem trabalha em fábrica, quem trabalha, com 8 horas diárias, por exemplo, não tem chance de responder, ele não está na rua. Então, naquela história do disquinho, quem vai responder? Quem está passando pela rua. Então, tenho que me preocupar com isso como pesquisador, porque eu tenho que dar a mesma chance para todo mundo ter e fazer parte da amostra. E existe o processo não probabilístico, onde a probabilidade dos elementos de uma população vir a participar da amostra é desconhecida. Então, eu não tenho ideia se todo mundo tem a mesma chance, mas é um processo. E claro, qual dos dois é melhor? É claro que a gente vai pensar que o probabilístico é sempre a visão mais aceitável do processo, porque você vai dar realmente a chance de todo mundo da sua população fazer parte daquele grupo de amostragem. E aí, dentro do probabilístico, a gente tem técnicas específicas de amostragem. E aí, de novo, como que eu escolho a técnica? Eu preciso analisar o meu estudo, qual das técnicas servem para aquele estudo especificamente. Então, eu posso ter uma amostragem casual ou aleatória simples,
posso ter uma amostragem sistemática, ou posso ter uma amostragem estratificada proporcional. O que difere elas, né? Aleatória simples, eu vou usar o aleatório para sortear das 1.000 pessoas, 286. A amostragem sistemática, eu vou ver se existe um critério que eu possa pular de tantos em tantos elementos para criar um sistema de escolha de amostra. E processo de amostragem estratificada proporcional, eu vou ter que pensar que, primeiro de tudo, aqueles meus 1.000 elementos da população, eles formam subgrupos que eu preciso considerar e escolher especificamente tantos por cento de cada grupo. Então, questão de estratificar essas questões também, se a gente verificar se existem subgrupos dentro da população para atender um percentual básico de todos eles. A gente já vai abordar cada um deles de uma forma mais ampla. Então, iniciando pela amostragem casual ou aleatória simples, a gente tem uma técnica que é de seleção para elementos por sorteio simples, e aí a gente pode fazer uso, né, hoje em dia, de N maneiras para isso acontecer. A maneira mais tradicional é utilizando uma tabela de números aleatórios. E aí, o que é essa tabela de números aleatórios, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Uma tabela de números aleatórios é esta lindeza aqui. Então, a gente tem um monte de número bagunçado numa tabela de números, e aí eu vou definir. Eu preciso 286 pessoas para selecionar. Primeiro de tudo que eu tenho que dar um número para cada um deles. Então, eu tenho que partir de que, na hora da minha seleção da população, essas pessoas já têm um número específico registrado, ou eu vou ter que numerar elas, porque daí já vai dar mais trabalho para usar esse tipo de situação. Se eu fosse falar da população de 1.000, vamos supor que a gente estivesse na unidade, só tem 1.000 alunos. Cada aluno já tem o seu código. Então, era mais fácil só sortear 286 códigos de alunos, porque eles já estão numerados. Então, observem que o quanto se encaixa melhor um ou outro. Se eu tenho uma população qualquer de 1.000 pessoas, eles não têm um número. Então, eu teria que distribuir um número para eles, e aí, depois desta distribuição, escolher um ponto de partida nessa tabela, por exemplo, e ir fazendo agrupamentos de 3 em 3 elementos para sortear 286 valores. E aí, vai gerar número repetido, vai gerar número que excede o valor que a gente tem de população em alguns casos, então não é muito prático. O que a gente pode usar hoje como recurso, joga no Excel e pede uma lista de números aleatórios entre 0 e 1.000. E aí, eu preciso de 286 registros. Então, o Excel vai me dar quais são esses números a serem utilizados. Quando a gente tiver um dia com Excel, a gente vai partir disso e vamos montar uma para vocês também observarem na prática, né, como que a gente trabalharia com isso, ok? Então, seria uma forma aleatória qualquer, né? Só para ampliar aqui, mas enfim, nada muito usual. O segundo tipo de amostragem é a amostragem sistemática. E aí, a gente precisa selecionar esses elementos da amostra num sistema que já existe uma pré-organização. Então, por exemplo, né, quando a gente tem, vamos supor, uma situação de pesquisa, onde a gente vai aplicar uma pesquisa em algumas casas de uma baita avenida de São Paulo, por exemplo. Então, se a gente observar, né, uma única avenida, existe já uma pré-organização naquelas casas. Que pré-organização é essa? As casas possuem números, né? Então, a gente já tem essa organização acontecendo, as casas já possuem esses números específicos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir selecionando esses números com base no primeiro número da rua e o último que eu tenho. E aí, se eu preciso de 286 e eu tinha os meus mesmos 1.000, né? E aí eu observo, faço a divisão para achar um coeficiente entre isso. E a cada 3 ponto alguma coisinha, você vai pular uma casa para escolher. Então, a cada 3 casas, por exemplo, eu escolho uma, porque eu já tenho os números pré-estabelecidos. E aí, se eu estou fazendo um levantamento que envolve condição financeira, estruturas das casas e tudo mais, pensando numa rua de 1.000 casas, a gente vai ter, possivelmente,
lugares mais favorecidos e outros menos favorecidos. Então, eu vou respeitar esse sistema de organização da rua e vou conseguir representantes do começo, meio e fim. Então, utilizei um processo sistematizado. E o terceiro processo em si é a nossa condição de amostragem estratificada proporcional. E aí eu preciso pensar especificamente se existem esses subgrupos na minha população. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa que envolve uma temática bastante polêmica, que é a questão da religião das pessoas. Então, a gente sabe que dependendo da religião, tem religiões que têm mais pessoas que seguem ela, que são, por exemplo, tem mais católicos do que budistas em Rio do Sul, certo? Então, a gente teria o quê? Que trabalhar de forma proporcional a isso. Então, se eu quero uma amostra de 10% da população, vamos supor que a gente tem aqui no meu exemplo, 80 católicos, então para 10% eu teria que entrevistar 8 católicos, então eu tenho que, já na hora da escolha dessas pessoas, pré-definir aquele ajuste de estratificação de grupos. O mesmo aconteceria naquele nosso exemplo da aula de semana passada, da cantina. Tem cursos que têm mais alunos, tem cursos que têm menos alunos na unidade. Então eu preciso respeitar obrigatoriamente a condição de estratificar o mesmo percentual para cada curso dentro da composição da minha amostra. Então, isso é trabalhar de forma estratificada. E aí, claro, você pode ir fazendo esses cálculozinhos, né, de trabalhar com a quantidade total do grupo, vezes quantos elementos ao todo nós íamos retirar e dividir pela nossa amostra, para a gente poder ir conduzindo quantos elementos, né, gente, calcular aí, de certa forma, a frequência disso, né, quanto que representa em números o 10% de 80, quanto representa em número 10% de 20, e assim por diante, né, então, a gente teria essa condição de ajuste e vai se trabalhando com arredondamento, porque se eu tenho 10%, se eu tiver números quebrados, vai arredondando, né, para cima ou para baixo, na medida da necessidade da amostra, bem tranquilo. Mas também seria um critério. Então, se eu tenho lá minha população de 1.000, voltando sempre na mesma ideia, eu vou analisar se serve fazer estratificado, fazer aleatório ou fazer sistemático, por exemplo. Então, as 3 mais usadas estão aí. E aí eu faço essa escolha, né? Onde? Dentro do meu planejamento N. Então, lá no planejamento, eu vou fundamentar num parágrafo que vou utilizar o processo de amostragem estratificada proporcional, porque estou utilizando estudantes de uma instituição de ensino que fazem parte de cursos que não possuem o mesmo número de estudantes para cada curso. Então, eu preciso me preocupar em estratificar proporcionalmente esses valores. Então, a gente precisa justificar lá no planejamento. Mais um parágrafo que precisa ser inserido naquela proposta. E aí? Tendo em mãos qual é o melhor procedimento de amostragem, o número de amostras necessárias para representar a realidade, a gente pode partir, aí sim, com tudo isso pré-estabelecido, e lembrando que nesse ponto da historinha, a gente já se preocupou onde a gente vai aplicar, que horas, né, de que maneira. Então, a gente pode partir para a coleta de informações, mas para a coleta de informações, o que eu vou precisar? De um instrumento de coleta. Ah, vou usar o disquinho lá para fazer a coleta de informações sobre pesquisa eleitoral. Posso usar, desde que eu não utilize a tendência para sacanear com a pesquisa. Ah, vou usar uma entrevista para levantar perguntas e entrevistar a pessoa, vou gravar essa entrevista. Vou usar um questionário. Vou usar uma observação de números de carros que passam numa rodovia para poder fazer um levantamento de como conduzir uma reforma num trevo. Ah, vou fazer uma sondagem desses elementos, vou retirar elementos de fontes externas de dados e vou utilizar para minha pesquisa. Do tipo, se você vai fazer uma pesquisa que envolve o agronegócio, por exemplo, que foi levantado anteriormente, você já tem bases de dados que trazem informações sobre a realidade do agronegócio de algumas regiões. Então, você já tem o dado coletado, você vai lá e busca informação para a condução da tua pesquisa. Então, você não necessariamente precisa partir do zero, coletar, tudo mais.
você pode usar informações que existem nas bases de dados. Então, vou fazer alguma pesquisa que envolva elementos a respeito da população brasileira. Vai nos dados do IBGE dos últimos anos e traz isso para dentro da tua pesquisa, porque já existe a coleta. Então, a gente pode, às vezes, reutilizar e pensar em coisas diferentes a serem conduzidas e pesquisadas, né? E aí, diante disso, né, diante de todas essas possibilidades e muitas outras, né, gente, aqui eu citei aí as mais conhecidas, as que a gente costumeiramente utiliza, mas a gente vai focar especificamente em uma delas, para a gente ter uma condução aqui padrão para todo mundo, porque a gente, semana que vem, vai ter também uma estrutura de organização que envolva essa proposta aqui. Então, a gente vai focar em questionário, certo? Que é um dos métodos de obtenção de informação. Por que a gente vai focar em questionário? Porque ele é o mais usado. Quando a gente pensa em questionário, boa parte dos levantamentos de pesquisa de satisfação, pesquisa de, enfim, de produção, pesquisa a respeito de funcionários de empresas, tudo meio que remete a questionário. Quando você vai elaborar teu TCC, você vai trabalhar com questionário, possivelmente para trazer informações a respeito daquilo que você quer pesquisar, que você vai coletar para fazer análise e escrever sobre aquilo no TCC de vocês. Então, por isso que a gente vai optar por trabalhar com questionário, certo? E aí, quando a gente pensa em questionário, a gente precisa cuidar muito, mas tipo, muito, muito mesmo, que existe uma série de elementos que a gente precisa cuidar muito na hora da composição das questões, porque se a gente estiver trabalhando de forma tendenciosa em qualquer questão que seja, e um pesquisador que seja identificar que aquilo é tendencioso, o nosso estudo já foi por água abaixo. Então, você precisa cuidar muito na forma da construção dessas perguntas, como elas vão estar sendo interpretadas pelo leitor, para quem está respondendo. Então, você necessariamente não pode incorrer em algumas das situações que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é meio que o que cuidar para nunca fazer, tá, gente? Então, bastante pontos aqui fundamentais. Quando a gente pensa num questionário em si, antes de começar a sair pesquisando, é extremamente necessário que a pessoa que está respondendo a sua pergunta, o seu questionário, ela saiba onde que você quer chegar com aquele questionário. Então, quando eu vou deixar um questionário de satisfação de alguma coisa, por mais que o nome já indique, né, é um questionário de satisfação, cria-se um parágrafozinho inicial explicando: este é um estudo que vai abordar tal coisa, que tem por objetivo avaliar a satisfação dos clientes da loja tal. Então, você explica o objetivo desse questionário e como que, principalmente, a pessoa que vai responder vai te devolver isso. Se você vai deixar numa mesa com uma urna do lado. Porque tem gente que às vezes faz questionário, distribui no meio da rua e aí você não sabe onde entregar aquilo. Já compromete o estudo, porque a pessoa pode até ter respondido com seriedade, ela não sabe como te devolver aquilo. Então, sempre como entregar isso, né? Como que a pessoa vai participar e estar com isso de volta. Quando a gente pensar na redação, a forma de escrita dessas perguntas, ela deve ser clara, simples e dirigida ao leitor, como se o entrevistador estivesse conversando com ele. E sempre tomar cuidado para utilizar um vocabulário compatível com o universo a ser pesquisado. Então, se eu não sou da área do direito, por exemplo, não vou aplicar nada que envolva a área do direito. Vou fazer um questionário utilizando terminologias, né, expressões que envolvem a área jurídica. E vou aplicar para estudantes de ensino fundamental. Muito possivelmente eles não vão entender boa parte daquelas palavras que estão escritas lá. Então, utilização de vocabulário compatível. As questões devem ser curtas e objetivas, nunca exigindo 2 ou mais informações numa mesma pergunta, a não ser que esse seja o próprio objetivo daquela pergunta em si. Por exemplo, se eu vou perguntar a respeito de um carro, tá? Vou lançar aí um questionário de uma concessionária e vou perguntar: você acha o carro tal bonito? Interrogação. E espaçoso? Interrogação. Sim e não. Ele pode ser bonito, não pode ser espaçoso, pode não ser bonito, e aí eu tenho um problema.
que eu tenho duas informações sendo solicitadas com uma única resposta. Então, eu teria que cuidar, porque essa pergunta, ela já lasca com o questionário todo, né? Perde a credibilidade só em se olhar isso. Ser uma forma de informação adequada às necessidades definidas pela pesquisa. O objetivo sempre deverá ser um instrumento de informações de variáveis do universo. E aí aqui eu gosto de usar um exemplo que aconteceu inclusive comigo, acho que a primeira vez ou segunda que eu lecionei estatística, isso há, 7, 8 anos atrás. Eu tinha ainda a utopia de fazer um questionário e pedir para que os alunos aplicassem na Unidave para fazer levantamento. Aquilo gerava um caos total e depois eu percebi que não era uma estratégia legal de conduzir. Hoje eu fui mudando muito. Mas numa dessas situações, eu pedi para que uma turma elaborasse questionários, eles me encaminharam esses questionários para eu verificar se os questionários estavam corretos. Dei o ok, fizeram a impressão dos questionários, só que entre o meu ok e a impressão, houve a inserção de perguntas que não precisariam estar lá, do tipo, se estavam fazendo uma pesquisa a respeito da cantina da Unidave, estavam perguntando a respeito das meninas, né, de quem estava respondendo, ser solteira, casada, estar namorando, eram perguntas assim, bem sem nexo mesmo. E aí foram aplicar na sala, só que aí, o que acontece? Vamos fazer processo de amostragem, mas eles escolheram que salas eles queriam, por quê? Porque tinha a condução de determinadas meninas, que era um grupo de meninos, e eles queriam saber se as meninas tinham namorado ou não. Então usaram o tal do questionário simplesmente para ir lá e, respondeu, aí o outro só ficava já manjando e guardando as respostas para baixo. Comprometeu todo o estudo, né? Porque depois, tô respondendo da cantina, o que isso tem a ver com eu ter namorado ou não? Então, só para vocês terem uma noção, assim, do quanto... Errado não tá. Inteligentes, né, Michael? Não, o cara tá em outro nível, ele pensou em tudo. O objetivo deles foi alcançado. O deles, não da estatística, né? O objetivo Pelo de menos garantiu o final de semana. Sim, Eles estão em pois 2077 já. Então, só para vocês verem, né, o quanto que às vezes só uma inserção de pergunta inadequada ali pode comprometer todo um processo, porque aí quem começava a responder, tipo, o que isso tem a ver com o assunto? O que eu vou levar de seriedade o restante, né? Porque se aquilo ali já não era, assim, tão sério, então só para contextualizar essa infeliz situação que aconteceu comigo, assim, coisa de principiante, mas tudo certo, né? Deve-se preferir questões cujas respostas sejam quantificáveis. E aí, por quê, né, gente? Quando a gente vai tabular, se você coloca só perguntas para as pessoas escreverem, pensa como você vai interpretar que a pessoa que disse que, por exemplo, a Unidave é muito boa. A Unidave é muito legal. A Unidave é boa demais. Como que eu vou quantificar isso se são expressões diferentes? Então, a gente tenta, quando dá possibilidade, inserir o maior número possível de perguntas onde a gente tenha já as alternativas de resposta para facilitar o processo de tabulação posterior, o que facilita o processo imensamente. É lógico que perguntas que trazem, na verdade, né, respostas que a gente não consiga quantificar, que sejam de qualidade, são importantíssimas também, mas a gente tenta reduzir a quantidade delas, né? Então, eu já vi questionários, por exemplo, que você coloca uma pergunta para a seleção e o porquê embaixo, daí a pessoa seleciona e justifica, seleciona e justifica. A pessoa que está tabulando aquilo vai ficar a vida inteira ali, num loop infinito de não saber mais o que está fazendo, porque é muita informação que poderia ter sido melhor conduzida na hora da elaboração do questionário. Para facilitar as respostas, as questões devem estar dispostas em ordem cronológica e segundo um grau crescente de dificuldade. Então, você começa com perguntas mais simples e você vai, na medida em que o questionário vai avançando, você vai dificultando o processo, principalmente quando você vai fazer pesquisas sobre assuntos polêmicos, do tipo, vai fazer, claro que aqui ninguém vai fazer, mas enfim, vamos supor que a gente resolva fazer uma pesquisa a respeito da legalização do aborto. E aí você já sai essa primeira pergunta. O que você acha sobre a legalização do aborto? Acabou com o resto das demais perguntas, porque a galera vai usar toda a energia só ali e o resto não vai ser importante. Então, utilizar, né, essa ordem cronológica das informações para conseguir questionar algo que seja mais polêmico ou que venha, né? Apesar de a gente sempre tentar não estar tão direcionado a esses níveis, né? Outro item importante
procurar incluir pontos de amarração que permitam a verificação de possíveis chutes. De que forma? Vamos supor que a gente esteja fazendo um questionário que vai envolver características das famílias de uma determinada região. E aí você tem lá uma pergunta que diz, você tem filhos? Sim, não, se sim, quantos, né? E aí ele vai lá e responde, não tenho filhos. Aí lá, umas perguntas depois, você pergunta, qual é o percentual, né? Ou, enfim, faixa de valores do seu salário que é comprometido com a educação dos seus filhos. Aí aquela pessoa desatualizada, que está ali só respondendo por responder, pensa, opa, querem saber quanto que eu gasto, né? Se querem saber, porque estão tentando me dar alguma coisa. Coloca lá que gasta R$800 com a educação dos filhos. Mas, pô, lá em cima ele não tinha filhos. Então, ele está gastando com algo que não é a educação dos filhos. Então, a gente tenta esses pontos de amarração nos questionários para a gente conseguir verificar dos 286 questionários, por exemplo, se tem alguém que respondeu com má fé, e aí você descarta e substitui por uma outra pessoa. Então, esses pontos são importantes para essas análises também na hora do contexto de escolha dos elementos que a gente vai considerar como respostas daquela minha coleta, né? Prever e dispor as respostas numa forma tal que facilite a sua tabulação para processamento posterior. De que forma, né? Prever e dispor essas respostas. Se a gente está fazendo uma pesquisa a respeito de cor favorita, aí você vai lá e coloca, né? Verde, amarelo, azul, branco, azul banana, azul mel, azul oceano, azul céu. Caraca, é azul. Não precisa colocar muita informação. Aí vai fazer um gráfico de pizza com todas essas coisas, não dá, não cabe. Porque fica lá uma faixinha de um risquinho de cada cor para dizer, né? Que um infeliz diz que gosta do azul banana. Então, assim, tentar sintetizar isso, né? Trazer opções de resposta inteligentes ao processo. Deve-se evitar questões declarativas ou opinativas em excesso, a menos que esse seja o objetivo do estudo. Então, você não declara nada do tipo, eu vou fazer uma pesquisa sobre os atendentes de uma empresa. E aí eu vou colocar, os atendentes foram simpáticos no atendimento? Aí você avalia quanto. Eu já estou declarando o que eu quero de resposta. Qual sua opinião a respeito do atendimento dos, né? A respeito do atendimento dos funcionários do caixa. Então, eu não declaro o que eu quero que falem sobre os meus funcionários. Já é uma forma de condução diferente e errada, né? Então, cuidar com isso. A gente deve evitar também questões que exijam cálculos ou raciocínios complicados, ou ainda consultas a longas notas explicativas. Então, se você vai usar uma questão que peça faixas de salário, use em reais. Até 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000. Não coloca lá de 0 a 1 salário e meio. Tem gente que não sabe nem quanto está um salário mínimo. Muito menos quanto é um salário mínimo e meio. Então, ele vai ter que ficar pensando demais, já vai comprometer o processo. Sempre muito simples e direto. Evitar questões polêmicas ou que possam ferir suscetibilidades, né? Vai falar de aborto, vai falar de... Enfim, cuidar muito na hora de polemizar demais, né? Por querer simplesmente trazer uma questão que não vai agregar em muita coisa, né? Então, tentem não usar temas que possam não ser tão legais na hora de estar entrevistando alguém. Evitar formular 2 perguntas em uma, que eu já considerei anteriormente, né? Você considera esse veículo bonito e espaçoso? Um não quer dizer o outro, né? Então, tomar esse cuidado. Evitar perguntas negativas, do tipo, na sua opinião, o técnico não deveria ter substituído o jogador? Se a gente pensar, a resposta sim está querendo dizer que não deveria. Então, não usar a proposição negativa ali nessas questões, né? E não direcionar a pesquisa para um resultado desejado, nem refletir a posição do pesquisador em relação ao assunto. Então, a gente tem que sempre tentar ser o mais neutro possível. Por quê? Quando você está elaborando todo um processo de pesquisa estatística, é porque tu queres, de fato, ter a conclusão daquilo que você escolheu como temática, daquilo que você quer saber se é um bom produto para o mercado, daquilo que você vai estar fazendo um levantamento para, especificamente, uma manutenção em algum lugar, uma mudança no trânsito de uma cidade. Então, você precisa tomar cuidado para não direcionar, porque senão você vai fazer a mudança depois e ela não vai ser positiva.
Por exemplo, vai fazer um questionário de satisfação de uma empresa e você direcionou todas as perguntas. E aí, legal, minha empresa é top, top total. Vou abrir mais um monte de loja porque todo mundo adora ela, mas eu estraguei o questionário. Eu induzi que dissessem que a minha empresa é boa. Então, eu vou lá, vou abrir, vou ter um prejuízo absurdo, porque não vai ser uma boa forma de investimento ter aberto mais empresas, porque não foi bem aquele resultado verdadeiro que a minha pesquisa acabou expressando, né? E aí, além disso, a gente tem uma forma de separação dos tipos de perguntas de um questionário. E a gente pode ter 3 tipos de pergunta. A gente chama de perguntas fechadas, que são as perguntas com alternativa de resposta, perguntas abertas, que são as perguntas onde a pessoa pode escrever, né, só responder com texto, e perguntas abertas e fechadas, que seria uma mistura das duas. Para perguntas fechadas, a gente tem a inserção das perguntas dicotômicas, o sim e não, tem, verdadeiro e falso. Podemos ter as respostas múltiplas, então, manhã, tarde e noite, sim, não, talvez. Posso ter alternativas hierarquizadas, ótimo, bom, regular, ruim, não sabe. Nessas alternativas hierarquizadas entra um conceito muito legal, que é a respeito da escala Likert, que é a escala onde a gente cria essa hierarquia para fazer análise. Por exemplo, avaliação institucional, vou voltar nela, né? A gente tem lá do nunca até o sempre. A gente tem 5 alternativas de resposta. Sempre cuidar nessas hierarquias, gente, das alternativas, a gente ter elementos ímpares, no sentido de ponto central mediano, tenho alternativas não tão boas, e a mesma quantidade de alternativas não tão boas, sendo as alternativas positivas também. Então, a gente tem 5 pontos de observação, porque eu tenho o médio, 2 para baixo, 2 para cima. O que acontece quando dá indução de um questionário? Uma alternativa ruim e 3 muito boas. E aí, lascou, né? Não tem equilíbrio dentro dessa proposta das alternativas. Então, o estudo já está comprometido também. As alternativas de respostas devem ser exaustivas, pois se a opção do entrevistado não está presente, então ele vai optar por uma que seja mais próxima do que aquilo. Então, dependendo da pergunta, incluir o outro, não sabe, não conhece, porque às vezes a pessoa que está respondendo desconhece do assunto. E as alternativas devem ser excludentes, para que uma resposta não esteja em 2 opções. Isso acontece muito quando de perguntas de faixas de idade. Então, menos de 20, de 20 a 30, a próxima faixa começou de 31 a 40, e depois acima de 40. Então, a gente tem exatamente a exclusão, né, de elementos que poderiam ser considerados em 2 faixas ao mesmo tempo. Então, que poderia já comprometer o estudo, dependendo do objetivo listado inicialmente para ele. Vantagens desse tipo de pergunta é que, na hora de codificar, facilita imensamente o processo, e o entrevistado só vai assinalar dentro das suas alternativas, então é um questionário menos cansativo. E a desvantagem é porque depende muito da limitação das respostas de quem criou o questionário. Então, você precisa estar ciente, na hora da construção, de que aquilo ali já traz todas as alternativas possíveis para responder a respeito do teu estudo e trazer uma realidade da população do teu estudo com as alternativas que você dispôs, mas é sempre bem utilizado, até porque, né, facilita bastante o processo de codificação das informações. A gente pode ter as perguntas abertas, que aí é só respostas em relação a frases ou orações, o famoso justifique, né? A vantagem é porque a resposta vem com muita liberdade, as pessoas às vezes usam para uma sessão de descarrego, né? E aí escreve sobre o tema e já escreve sobre um monte de coisa que não tem nada a ver, então tem que tomar cuidado, mas vem com muita liberdade, muita, de certa forma, assim, verdade naquilo que a pessoa está ali se propondo para responder. Ninguém vai ficar escrevendo um monte de linhas só por escrever, então ele vai apresentar realmente uma verdade dele. E a desvantagem é que na classificação disso vira um problema bem grande, né? Então, você precisa codificar, encontrar palavras semelhantes para poder agrupar elas e considerar isso, por exemplo, para uma média, fica muito complicado, porque como que eu vou quantificar o que a pessoa escreveu, né? E quando eu tenho alternativas de resposta, eu posso quantificar
em escalas, né? E aí fica mais fácil. Então, tem também essa problemática de como quantificar essa proposta. E as abertas e fechadas são uma alternativa a isso, porque você pode lançar uma pergunta com algumas alternativas que já se enquadrariam 90% de quem você vai responder. Então, opção de cor favorita. Vamos supor que a gente esteja falando de cor de tipo de chocolate. Aí você tem preto e branco e outros quais. Vai que alguém gosta de chocolate rose gold, enfim. Hoje em dia, né, existem possibilidades, mas a grande maioria vai ficar entre o preto e branco. Então, você tem ali essa alternativa já pré-definida e poucos vão responder a tua parte aberta. Então, aí já facilita também o processo, né? Então, também é uma alternativa bem interessante da utilização. E com isso, a gente fecha essa proposta, né, de como, de certa forma, fazer essa condução. Então, imaginem que a gente fez transitamos entre definir, entre fazer o planejamento, tudo o que incluía, como escolher o tipo de censo amostra, como escolher a amostragem, e agora a gente sabe como vai coletar. Então, partimos do pressuposto que a gente vai elaborar uma estrutura a partir da próxima aula, e aí a gente vai, dessa estrutura elaborada, a gente vai se concentrar nela, já pensando nos fatores à frente. Então, quando da semana que vem, a gente vai ter o primeiro trabalho cumulativo da disciplina. Vocês vão começar a trabalhar com elaboração de questões. Então, o André está falando que estão usando perguntas assim no ProESD, né? Muito bem. Então, a gente vai ter aí a organização de uns tipos de questionário, vocês já podem utilizar isso como uma das ferramentas já para inserir e contribuir com vocês lá no ProESD também. E aí, a gente tem essa junção, né, de como elaborar tudo isso, para depois a gente não vai aplicar, tá, gente? Tudo bem? Mas para que vocês se preocupem na hora da elaboração, em como que vocês vão elaborar isso para facilitar lá na frente a composição de média, a composição de todos os cálculos e as inferências que a gente vai vir a fazer. Então, tem todo esse processo, né, acontecendo. A gente está caminhando ali dentro das fases do método estatístico em si. Então, antes de mais nada, para a gente encerrar, né, essa estrutura, eu preparei um Jamboard, eu gostaria que vocês acessassem, se possível, para quem tem acesso aí no computador. Quem está no celular, infelizmente, às vezes é um pouquinho mais complicado, mas tem lá um link, deixa eu só colar aqui já o link no chat também. Aqui, ó, gente, esse linkzinho do Jamboard. Então, eu preparei uma atividadezinha prática para a gente usar. E aí, naquela atividadezinha prática, eu vou compartilhar a tela aqui para quem não consegue acessar, tá? Mas para quem conseguir acessar lá, melhor. Antes de mais nada, na segunda tela, eu gostaria que cada um de vocês pegasse ali um post-it, uma nota autoadesiva ali no ladinho, e se identificasse, gente. Coloquem o post-it de vocês com o nome de vocês aqui. Eu já coloquei o meu ali no centro dessa tela. Então, se identifiquem com o nota autoadesiva aqui no menuzinho do lado, e escolham ali e coloquem aí a notinha de vocês com o nome de vocês. E aí, eu coloquei nesse Jamboard algumas fotos de questionários que eu costumo utilizar. Se a gente estivesse em sala, a gente estaria com os questionários em mãos, para a gente fazer uma análise do que vocês acham a respeito das perguntas daqueles questionários. Então, eu tirei a identificação de empresa, tá? Mas, enfim, são situações próximas aqui da gente, então os alunos me ajudam a coletar isso sempre. Então, vem questionário de satisfação, questionário, enfim, vem dos mais variados aí. E eu selecionei ali 5 prints para a gente poder usar e fazer essa análise para vocês terem esse olhar do que poderia ser melhor ou do que tá bom. Para a gente fazer essa discussão aqui, levantar esses pontos aí de análise nesses questionários, tá? Então, o pessoal já está colocando lá sua notinha autoadesiva. A Luísa já colocou, o Maicon também, o Daniel também. Todo mundo se identificando, legal. Para quem não consegue acessar, a gente pode pedir para um colega para colocar ali o post-it, daí a gente já vai ajudando aqui também. Pode pedir ou pelo chat ou pelo WhatsApp, vocês têm aí acesso um com o outro. Dá para todo mundo colaborar ali para a gente ter o registro de todo mundo aqui da aula hoje. O Dani pode pôr o post-it da Índia ali também, né? Já que ela é nossa ouvinte, bota a Índia lá também.
Tá fechado teu áudio. Ela tá de abelhuda, não vai ter, não. Não, bota um post-itzinho rosinha ali pra ela, até escolhe um emoji. Merece. Para quem quiser, a gente pode pôr no chat ali que a gente vai ajudando para colocar também lá, tá? A gente sempre vai trabalhar com esses arquivos vivos, porque todo mundo pode ir contribuindo com eles e ajustando de certa forma. Então, é legal para a gente poder também fazer essas interações no digital aqui. Facilita bastante essa visão aqui dentro do Jamboard. Ó, já tem uns 20 conectados lá dentro. Deixa eu só pôr para compartilhar aqui para quem não consegue estar lá. O pessoal está se identificando por lá, todo mundo muito comedido, né? Colocando os quadradinhos ali um pertinho do outro. Sistemáticos. É muita organização. Pois é, pois é. Dá de ver que é tudo engenheiro. É verdade, ó, ninguém colocou emojizinho, só eu ali feliz da vida achando que estava abafando. É que ninguém sabe como colocar o emoji. Essa é a diferença. Ah, só clica com o direito, tem lá emoji, dá para selecionar bem tranquilo aí, gente, se vocês quiserem usar também, bem de boa. Então, gente, olha só, quando vocês estão ali se identificando, eu vou partir para o frame 3 aqui. Então, tem um questionário, é uma pesquisa de satisfação, tá? Inclusive, curioso falar, quando essa pesquisa chegou em mim, ela veio respondida. Parcialmente respondida, tá? A pessoa não sabia onde devolver, então acho que respondeu, deixou por lá, algum aluno passou a mão e me trouxe. Então, para vocês verem como, ó, a primeira falha básica, né? Alguém respondeu e simplesmente, né, não conseguiu nem devolver, mas tudo certo. A gente tem um questionário de satisfação, aqui são algumas perguntas, tá? Desse questionário, eu cortei algumas, só para a gente ter os pontos de observação básica, mas ele diz o seguinte, ó. Antes das perguntas, aliás, tá compartilhado lá, vocês conseguem acompanhar para quem está no Meet? Acredito que sim, né? Tá compartilhadinho ali. Ô, professora. Oi. Tu consegue compartilhar de novo, porque meu computador acabou ficando sem bateria, daí eu perdi o chat. Ah, o linkzinho? Só um pouquinho. É. Tá bom, obrigado. Gente, então, olha só. Primeiro de tudo, que as alternativas de resposta dessa pergunta, né, de todas as perguntas, elas são sempre, quase sempre, raramente e nunca, tá? Então, a gente tem 4 alternativas de resposta. Quando a gente analisar sempre, quase sempre, são boas? Sempre é bom. Quase sempre é bom também. O raramente, dentro das pesquisas, a gente diria que o raramente está ali no meio do caminho. Raramente, ok, né? E o nunca seria o negativo. Então, lembram aquela situação de tomar cuidado para a gente ter alternativas equilibradas? Se o raramente é o meio, nunca é o negativo e eu tenho 2 positivas. Então, se eu for trabalhar com média disso aqui, já vai ficar favorecido, porque eu tenho mais alternativas positivas do que negativas. Então, eu preciso equilibrar essa proposta. Agora, em relação às perguntas, tá? Olha só. Então, a gente tem uma loja de departamentos e ela pede em relação ao ambiente. Os produtos são adequadamente expostos, se tornando fácil para encontrar o que se procura. O atendimento do caixa. As atendentes são simpáticas e ágeis. Atendimento do caixa de novo. O tempo de espera na fila é aceitável. Atendimento do pacote. Os atendentes do pacote são ágeis e práticos, mas eles não são simpáticos, né? Porque só os do caixa precisam ser simpáticos. Então, já escolheram aí uma característica a mais. O atendimento no setor de vendas. Precisei de ajuda, encontrei alguém que prontamente me atendeu.
Crediário, as atendentes são simpáticas e ágeis. Pacote, a embalagem para transporte da mercadoria é adequada. Pacote, as embalagens para presente são bem apresentáveis. Produtos, estou satisfeito com a qualidade dos produtos oferecidos. E produtos, estou satisfeito com a variedade disponível. A gente tem aí algumas afirmativas que devem ser selecionadas entre sempre e nunca. O que vocês acham desse questionário, gente? Só de cara, assim. Tem vários itens de tudo aquilo que a gente listou que talvez não seja tão legal de usar. Vamos ver a opinião de vocês. O que vocês poderiam pontuar nessa situação? Essa questão de não ter um ponto médio, né? Perguntas que não são equivalentes, né? Porque uma já enaltece um atendimento em detrimento ao outro. Tem várias coisas aí. É um questionário confuso, né? Se a gente for parar duas perguntas para falar do pacote. E assim, né? A questão das alternativas de resposta, acho que seria o primeiro ponto ali que ele já trava tudo. E essa questão mesmo, Dani, da forma que as perguntas elas estão sendo conduzidas, né? Então, você pode ver que é tudo alternativa positiva. Os produtos são adequadamente expostos, existe alguém muito ágil lá para me atender, né? O tempo de espera na fila é aceitável. Então, ele não quer saber o que você acha a respeito do tempo de espera das filas. Não, ele quer que eu afirme sobre o tempo de espera na fila ser aceitável. Então, é muito afirmativo demais, né? Então, a condução de construção disso aqui está totalmente equivocada, infelizmente, assim. Ele não dá nem a opção do cara reclamar de ter que ficar na fila, né? Exatamente. Então, ele já está afirmando que é só para eu analisar se é muito bom, sabe? Então, é tudo muito positivo, assim. E aí é uma grande rede de lojas da nossa região, tá, gente? Se a gente for pensar em nível de expansão, é uma rede que está no Brasil inteiro hoje em dia. Então, esse é o questionário de satisfação deles. E aí, o que um questionário desse pode ocasionar? Muitas vezes, tendência de dizer que é muito bom a loja. Quando você vai numa reunião de investidores com um questionário que vai trazer só resultados positivos, e os caras que estão no investimento ali não se ligam, né, que o questionário foi tendencioso, vão investir de olho fechado, porque só vai dar resposta boa, assim. Muito possivelmente as respostas não vão ser negativas. Até porque, assim, o nunca está muito tendencioso a não ser escolhido, né? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora dessas construções. Então, é um exemplo clássico do que não fazer, né? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, Manu. Diga. A ordem dessa escala, né, que tu coloca, né? Como é que é? Do nunca para o sempre, por exemplo. Tu começa sempre da esquerda pior para a direita melhor, ou como aí, por exemplo, tá da esquerda sempre melhor para a direita pior? Se você tem a alternativa de escolha disso, daí depende da ferramenta que você vai estar utilizando para essa construção, sempre utilizar do menor para o maior. Tá? Então, a gente sempre dá a alternativa mais baixa, que é exatamente o que não acontece ali. Então, a gente iniciaria do nunca para o sempre, né? Então, sempre do menor para o maior. O que vai influenciar isso em alguns casos, tá? Dependendo do programa que você esteja utilizando para a aplicação de um questionário, às vezes ele não te dá a definição de como criar a escala, quem vai ser o teu primeiro ou último. Então, tu põe as alternativas e ele vai trazer para você. Então, tem que tomar muito cuidado na hora da construção. O próprio Google Forms em si, dependendo da forma que tu escrever a ordem das perguntas, tu não, né? Então, tem que cuidar qual começar, para não ter esse problema. Mas sempre do menor para o maior. Essa é a condução mais correta, né? Para a gente não ter essa problemática disso. Se a gente quer inverter a condição, o pessoal vai normalmente nas primeiras, ou normalmente nas últimas, né? Então, tentar sempre essa estrutura para fugir desse direcionamento de resposta. Aí, na próxima tela, gente, a gente tem mais um. Deixa eu só, espera aí que o meu arquivo aqui pediu para ser atualizado. Espera lá. Só não excluam essas fotos, gente, pelo amor de Deus. Espera aí que o Jamboard tá indo. Devagar e sempre. Aí. Na próxima, a gente tem aqui... Eu só fiz um recorte de uma parte, tá, gente? Mas isso aqui é um questionário de satisfação de um parque de diversões, tá?
Então, aí ele traz vários itens, eu só fiz o link do item 2, mas tem 8, 9 itens que são avaliados. Deixa eu até pegar ele aqui, não tá mais aqui. Mas, enfim, faz atendimento da parte dos brinquedos, dos shows, da praça de alimentação, dos banheiros, enfim. Eu só trouxe aqui dos brinquedos, tá? Então, o questionário, ele pergunta a respeito do atendimento dos brinquedos, e aí ele pede de péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Aí pede para a pessoa escrever qual mais gostou, qual menos gostou, se preocupa tanto com o positivo quanto com o negativo. E aí, ainda em relação aos brinquedos, pergunta sobre a quantidade de brinquedos que esse parque tem, na mesma escala, sobre a qualidade dos brinquedos que o parque tem, e sobre o tempo de espera nas filas para esses brinquedos, e me dá as alternativas. E aí, pensem que este formato é replicado para todos os itens que o questionário faz análise, tá? Então, banheiros, praça de alimentação, shows, enfim. Eles usam essa mesma condição. O que vocês acham desse, gente? Maicon, e aí? Tá comendo? Sim, tava comendo. Tranquilo, continua aí, mas de boa. E aí, gente? Mais coerente dentro da proposta lá, do que a gente considera mais... Tá mais parecido, né, eu acho. Tá mais padrão, né? Aham. Então, a gente tem ali a inserção das 5 escalas, né? Você tem negativo, positivo e neutro na mesma proporção. Sim, Você tem a preocupação do que é positivo e do que não é positivo, porque eles sabem que, por exemplo, perguntar sobre tempo de espera na fila é algo que a gente sabe que em parque de diversão nunca vai ser legal. Mas o quanto que isso está influenciando para quem está usando o parque? Então, é interessante perguntar aquilo que eu sei que é a ferida do meu negócio, por exemplo, né? Tipo, vai no Beto Carreiro, a gente sabe que a fila é um caos, né? Mas é interessante pesquisar sobre para saber o quanto que aquilo incomoda quem está usando o parque. Então, né, você tem essa sugestão. E aí, gente, mais alguém aí para contribuir sobre? De buenas? Esse é aquele exemplo show, né? Ele tá tudo ok, ele tá bem claro, perguntas simples, diretas, não tá tendenciando do tipo, é muito bom, né? Tem sempre alguém, atendimento, os atendentes estão sempre ali, sorrisos, felizes e saltitantes, aguardando. Não tem nada disso, né? Ele é direto, ele é um questionário mais polido, né? Esse aí seria um exemplo bem positivo a se seguir. Na próxima, a gente tem uma pesquisa de satisfação, e aí também só fiz um recorte básico, só para vocês observarem como isso vai aparecendo, tá, gente? Olha só. Você sabia que se você indicar um paciente de ortodontia, recebe uma manutenção pela indicação? E aí vem a pesquisa. Então, primeiro fez um jabali, né? Vamos fazer já tentar lucrar alguma coisa, aí pede para a pessoa responder. Então, deveria o quê? Lá em cima, justificar o porquê da pesquisa e não tentar já fazer uma venda casada, né? Então, já começa por aí que já meleca toda a história. E aí é uma pesquisa de satisfação, e aí ele vai fazer sobre recepcionista, sobre quem vai atendendo, né? Todos os profissionais envolvidos naquela empresa. E aí, olha só, faz referência à simpatia, à agilidade, acolhimento. Tem 4 alternativas de resposta, então não está equilibrado de novo. E tem um espaço embaixo de sugestão e crítica. Então, é um exemplo clássico aqui da pergunta fechada e aberta, ao mesmo tempo, mas que aqui peca inicialmente, né, por não ter uma explicação de porquê da pesquisa aqui em cima, e sim uma venda casada, e as alternativas de respostas não são tão coerentes com aquilo que a gente poderia escolher como uma alternativa. E observem que começa do maior para o menor, né? Do ótimo para o ruim. Então, mais uma daquelas, né? Essa aqui é clássica, tá, gente? Olha só. Essa é uma loja de Rio do Sul também. Aí, uma das perguntas diz: ao chegar na loja, como foi a recepção da nossa equipe? Ótima, muito boa, boa e ruim. Esse de todos eles é a pior, assim, porque 3 coisa boa e uma ruim. Você encontrou tudo que procurava? Sim e não. Ok.
Mas já podia aproveitar para casar uma pergunta, né? Caso não tenha encontrado o que você estava procurando, para saber o que a loja não tem, né? Só saber se sim e não agrega nada. Então, precisava saber um pouquinho mais, poderia melhorar essa pergunta, né? Ela não tá errada, mas ela tá incompleta. Aí vem, você se sentiu bem em nossa loja? Já vou te dar a palavra, tá, Gabi? Só um pouquinho, só para terminar aqui a leitura só. Você se sentiu bem em nossa loja? Sim e não. Não, tive um ataque de pânico. Pelo atendimento recebido, você indicaria a nossa loja a um amigo? Sim e não. Então, só pelo atendimento eu indicaria? Ou seria interessante eu considerar outros fatores, né, importantes para poder indicar essa loja? Se quiser deixar algum registro por escrito, utilize o espaço abaixo. Mas não disse, é para sugerir alguma coisa. Se quiser registrar, registra, né? Gabriel, pode falar. Ô, professor, ali é que eu tive que sair aqui para pegar um negócio Ok. esse negócio, essa leitura que a gente tá fazendo ali, precisa marcar alguma coisa e respondendo. A gente só Só vai... ganhar o da velha. A gente beleza. só... Ô, Gabriel, a gente está, na verdade, só exemplificando algumas situações não muito positivas, né? Outras positivas, para vocês perceberem como isso acontece com muita frequência nos questionários que são aplicados por aí. Então, pense que estamos falando de questionários que estavam por aí nas lojas, né? Pode ser que ainda estejam, tá? Então, questionários que chegaram em mim e eu fui trazendo esses contextos. Beleza, então, professora, obrigado. Comentário aleatório que ninguém sabe o que é. Só quem estava vendo. Como é que é aí, Dani? Gente, então, pois é, estava aberto. Gente, esse exemplo específico ali, né? Se a gente olhar, ele tem uma série de situações que não são interessantes. A começar com a primeira questão, que tem essas alternativas 3 boas e uma ruim. Então, né? E o ótimo e muito boa são a mesma coisa, né? Não precisaria de um ótimo, muito boa e boa. Então, cuidar com essa condição, né? Essas perguntas incompletas, do tipo, você encontrou tudo que procurava? Sim e não, mas o que estava procurando que não encontrou, né? Para completar isso. Você se sentiu bem? Ok, que relevância tem a isso? Em que sentido, né? Me sentir, a loja é aconchegante, é ampla, tem bastante produtos, mas você se sentiu bem é muito genérico, assim, ficou uma coisa meio perdida, né? Então, a gente também teria alguns fatores a contribuir para melhorar essa estrutura, por exemplo. E essa última, mais um questionamento aqui, e observem aí a leitura das perguntas, né? Há quanto tempo você não investe em sua carreira profissional? 6 meses, 1 ano, mais de 1 ano. Então, só tem essas opções, e se eu não me incluo nessa escala, grandes coisas, tu tem que escolher entre essas 3. Você concorda que investir em sua carreira facilitaria seu crescimento proporcional? Sim, não. Quais as áreas que o senhor mais se identifica? Administrativa, comercial, saúde, informática e beleza. Eu sou da educação, não me incluo nessa escala. Então, né, para que responder? Essa pergunta aqui, gente, eu trouxe especificamente por essa. Já não se enquadra porque é só senhor, não tem senhora. Exatamente, fora essa condição, mas, né, hoje em dia, enfim, mas também já seria um erro, tá, Daniel? Bem observado. Depois, encontrando uma oportunidade de melhorar sua carreira através de uma qualificação profissional, em que horários e valores, então, em que horários e valores que fiquem de acordo com sua realidade, você aproveitaria essa oportunidade? Então, em que horários e valores? E as alternativas de resposta são sim e não. Essa enquete aí está muito carente de informações que realmente as pessoas talvez responderiam certo, né? Primeiro que assim, a pergunta está dizendo em que horários e valores? Sim e não. Como assim, né? Tá bem Não pobre encaixa, essa né? informação. Esse aqui acho que é o mais precário, né, gente? E aí, Tem alguém do Instituto Mix aí na turma aí? pois é, né? Tem ali. Mas vou te dizer que assim, pode ser que colou uma folha na outra, tá, Dani? Poxa! Aí, de quem depende a decisão de se capacitar? Própria, da família ou dos outros?
qual o seu sonho profissional para daqui a 3 anos? Então, só queremos saber daqui a 3 anos, porque é o que eu quero, sei lá, ano que vem, enfim. Se a gente olhar, gente, é uma série de situações que não, né, não se encaixam, assim, um questionário meio louco, meio... Não tem nem muita conexão entre uma pergunta e outra, assim, se a gente analisar, é bem, bem carente mesmo, né? Esse é um questionário bem clássico. E aí, claro, né, Dani, não é no sentido de criticar a empresa, né? Mas até porque em sala eu levo os questionários mesmo, mas para a gente fazer esse olhar técnico, estatístico, para perceber o quanto que a gente tem de deficiência, às vezes, numa situação que pode estar comprometendo, e a empresa acha que está fazendo um excelente negócio. De Isso perguntar... Isso aí é questionário que o pessoal do comercial manda assistente comercial fazer para identificar gente que está querendo fazer curso. Sim, e aí Pra normalmente... isso aí num monte de empresa. E aí eles mandam uma secretária fazer isso daí para... E daí, ó, tu pergunta, tem que saber sobre isso, isso e isso. Exato, aí monta qualquer coisa e sai lançando no mercado. Normalmente, né, esse tipo de questionário vem atrelado àquelas... Ganhe um corte de cabelo, ou ganhe um tratamento dentário gratuito por responder esse questionário. Normalmente isso acontece, não sei, não lembro se era nesse caso, mas enfim, esse tipo de questionário, nessa característica, acontece nessas situações. Então, para a gente perceber o quanto que poderia ser muito melhor e o quanto que poderia agregar muito positivamente toda essa estrutura bem formada da estatística, né, gente? E para vocês, como agora estudantes de estatística, perceberem e passarem a observar no mundo de vocês, quando vocês se depararem com esses questionários, a gente passa a ser crítico. E aí você começa, caraca, isso aqui não tá legal, eu posso contribuir, eu posso não contribuir, a minha empresa possui um questionário de satisfação e não tá legal. Vou lá, eu vou tentar sugerir uma melhoria, vou fazer essa análise, então a gente tem esse viés, né, de conseguir contribuir com as empresas que a gente está envolvido para tentar fazer isso da melhor forma possível. Gente, e aí... Isso fecha com a nossa aula de hoje, né? A gente fecha com essa estrutura para que vocês pensem sobre, utilizem a semana para realmente, assim, tentar observar se os lugares que vocês frequentam possuem questionários de intenção, de satisfação, se tem alguém questionando alguma coisa na rua, comecem a prestar essa atenção. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com elaboração de um questionário, que vai partir de vocês, e aí vai ser uma atividade de autoestudo, né? Então, a gente vai partir de uma elaboração, então aí vocês vão pôr em prática isso do que não pode ser feito, tá? Então, a gente vai ter toda essa composição na semana que vem, aí eu vou estruturar todo um contexto para a gente trabalhar de forma coletiva nessa organização. Então, já se preparem, vão pensando, refletindo sobre essas situações para a semana que vem, que nós vamos precisar estar trazendo todo esse contexto para a parte prática daí com a nossa aula do autoestudo da próxima semana, perfeito? Então, gente, dúvidas, mais alguma pergunta? Aproveitem. Deixa eu já aproveitar e responder uma pergunta que ficou pendente da semana passada sobre a questão das provas de quem não é de Rio do Sul, né, que queriam, de repente, a possibilidade de fazer prova em outro campus. Gente, como é uma disciplina que está atrelada à engenharia, e as pessoas vieram de outros cursos para fazer essa disciplina, não há essa possibilidade. As provas são presenciais e acontecem em Rio do Sul, ok? Comigo em sala, então todo mundo tem esses 2 encontros presenciais ainda, que são os dias das avaliações, e acontecem em Rio do Sul, na sala padrão de vocês que a gente utilizou na semana passada. Perfeito? Mais alguma dúvida, pergunta, gente? Aproveitem aí. Eu só vou encerrar a gravação aqui por enquanto, mas estou aqui disponível ainda.